Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava acompanhando as emoções de 3 vezes Ana, continue com a gente. Eu sou Anne Guerreiro, te mostro as principais notícias do DF e entorno que movimentaram esta quarta-feira de junho. É a partir de agora no SBT Brasília, segunda edição. O Superior Tribunal de Justiça confirmou hoje que o prazo para pedir o seguro-desemprego é de até 120 dias. O prazo para apresentar essa documentação não tinha sido definido por lei e, em vários casos, estavam indo parar na Justiça. A decisão vai afetar outros julgamentos de processos parecidos no Judiciário e pode beneficiar trabalhadores que contestam demissão por justa causa e acabam demorando para fazer o pedido. Alguém aí já está de olho há algum tempo nos preços do carro zero, mas o valor era alto demais para o orçamento, então quem sabe agora esse desejo se torne realidade. Algumas concessionárias aderiram a um programa do governo para baixar os preços de carros novos populares. Os descontos dados pelo governo variam de R$ 2 a R$ 8 mil e valem para carros que custam até R$ 120 mil. O benefício varia de acordo com o tipo de combustível e consumo energético. Os carros mais baratos e que têm peças nacionais recebem o subsídio maior. O preço final ainda pode sair mais em conta, porque as fábricas e concessionárias também oferecem descontos adicionais. 9 montadoras aderiram ao programa. 31 modelos tiveram redução no preço, mas apenas 2 com desconto total de R$ 8 mil. Somados os subsídios das fábricas, eles são vendidos a R$ 58.990. O valor destinado ao programa foi de R$ 1,5 bilhão de reais. Do total, 500 milhões para automóveis e o restante distribuído entre ônibus e caminhões. As montadoras já pediram 1/3 do valor liberado pelo governo em crédito para movimentar a venda de carros no país. Segundo a Federação das Distribuidoras de Veículos, algumas concessionárias registraram um aumento de 260% na procura pelos carros novos desde o início do programa. Por isso, os recursos liberados aqui pelo Ministério da Fazenda devem durar apenas 1 mês e não 4, como havia sinalizado o governo. A polícia prendeu um assessor especial da Anvisa durante o horário de trabalho dele. O motivo, um caso de estupro que teria acontecido anos atrás, antes mesmo do assessor começar a trabalhar na agência, que só foi divulgado agora. Ele foi exonerado logo após a prisão. A prisão de Paulo César Nascimento da Silva, de 62 anos, foi cumprida devido a um mandado que estava em aberto por um crime de estupro. O assessor especial da presidência da Anvisa foi preso dentro da agência nesta segunda-feira. Em nota, a Anvisa confirmou a prisão, disse que o servidor foi exonerado e informou que prestou total apoio aos policiais e que, segundo as informações inicialmente obtidas, os fatos são referentes ao período anterior ao exercício do cargo na agência. O Tribunal de Justiça do DF informou que o processo de Paulo César está em segredo de justiça. Segundo a Polícia Civil, ele foi transferido para a Divisão de Controle e Custódia de Presos, onde aguarda e permanece à disposição do Poder Judiciário. Agora vamos falar de uma pesquisa que só reforça o que muita gente já sabe, que a qualidade do atendimento prestado nas unidades básicas de saúde do DF não está lá essas coisas. Vamos conversar com a repórter Paola Cuenca, que tem as informações. Paola, parece que ninguém está muito satisfeito, né? Nem a população, nem os próprios servidores, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Suane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o SBT Brasília, segunda edição. Exatamente, não tem satisfação nem de um lado nem de outro. O Tribunal de Contas do Distrito Federal está fazendo ainda essa auditoria nas unidades básicas de saúde, fazendo visitas, entrevistando os usuários das UBSs e também aplicando questionários para os profissionais de saúde para ter todo esse relato de como é esse ambiente de acesso à saúde.
E alguns resultados preliminares já foram divulgados e mostram essa insatisfação. Quando a gente fala sobre a parte de pacientes, 80% dos usuários relatam que têm dificuldade para conseguir atendimento de saúde nas UBSs e uma porcentagem bem parecida também coloca que se tivesse uma possibilidade mais fácil de acesso à saúde, não utilizaria as unidades básicas de saúde. Essa dificuldade é confirmada pelo lado dos profissionais de saúde. Isso porque 60% deles afirmam que na unidade em que eles trabalham, os pacientes precisam de pelo menos 30 minutos para serem atendidos. Além disso, 77% desses profissionais também reclamam que não recebem informações detalhadas o suficiente, informações úteis, quando recebem um paciente que está sendo transferido, encaminhado de outro especialista. E daí precisa complementar as informações, aquele atendimento mais demorado, e a gente sabe que isso vai continuando uma demora em todo o sistema. Essa auditoria ainda está sendo realizada, ou seja, até o dia 21 de junho, se você que está assistindo a gente quiser dar essa contribuição, você pode sim responder o questionário do TCDF. Basta acessar o site www.tc.df.gov.br para responder o questionário de forma completamente anônima, ou então se você for em alguma UBS vai ter um cartaz lá com QR Code, aponta com o celular e você também tem acesso a esse questionário. Obrigada, Paola. A gente espera que com essas recomendações que vão vir desse trabalho aí do Tribunal de Contas, o GDF possa fazer várias adequações para melhorar esse atendimento à população. Obrigada pelas informações. E desde que o arcabouço fiscal, aquele para controlar as contas do governo federal, foi aprovado na Câmara dos Deputados há quase um mês, o GDF vem tentando mudar um trecho da proposta que define um teto no valor do Fundo Constitucional, que são os recursos repassados pelo governo ao Distrito Federal. Hoje, o governador Ibanez Rocha voltou a falar sobre essa negociação. Foi pela manhã durante um evento dos bombeiros. Uma das forças de segurança afetadas diretamente pelo montante do fundo repassado ao DF pelo governo federal. Foi um pedido ao ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha. Eu faço um apelo ao ministro Alexandre Padilha no sentido de que tenha o reconhecimento pela cidade. Então a gente pede que haja esse reconhecimento de todos os ministros, nesse momento é de união pelo Distrito Federal. À tarde, nas redes sociais, Ibanez reforçou o pedido. Em um tweet, escreveu: "O Corpo de Bombeiros é reconhecido nacionalmente e aqui no DF não é diferente. Nosso compromisso é fortalecer e valorizar as corporações que melhoram a qualidade de vida da população." Nessa terça-feira, Padilha defendeu o teto do Fundo Constitucional do Distrito Federal ao afirmar que vai trabalhar para que o texto do marco fiscal se mantenha sem alterações no Senado. A declaração vai contra a avaliação de toda a bancada política do Distrito Federal, que quer retirar um trecho que estabelece um limite dos repasses ao governo ao Fundo Constitucional do DF. Os recursos são usados para custear a segurança pública, saúde e educação. E quem passa todos os dias pela rodoviária do Plano Piloto sabe como o movimento intenso fica ainda mais complicado por causa dos ambulantes que tomam conta ali de boa parte do espaço. A repórter Vanessa Vitória está na rodoviária e mostra pra gente essa situação agora, né, Vanessa? Houve uma ação conjunta do DF Legal, da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade para tentar retirar ali os ambulantes, mas parece que não adiantou muito, não é isso, Vanessa? Mostra pra gente. Soane, adiantou e muito. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Menina do céu, eu estava comentando isso, que quando eu saí de licença maternidade, a gente entrava ao vivo aqui, olha a situação que eu vejo hoje completamente diferente daquela época. Lembra que aqui, Soane, ó, tinha um tapetão de gente vendendo de tudo? Tinha fruta, meia, tinha de tudo mesmo. Blusa de time. Olha como é que tá, Soane. Zero. A gente deu uma volta por aqui, a gente procurou ambulantes, não encontramos. Impressionante. O que a gente vê aqui? A presença da Polícia Militar e do outro lado a presença da equipe do DF Legal. Então, assim, ambulante mesmo a gente não encontrou. E sabe o que eles falaram? Que tem troca de turno ali entre uma equipe e outra e de vez em quando aparece alguém por aqui, mas logo eles retiram e eles devem ficar por alguns meses. Eu quero dar uns dados da Secretaria de Cidades que mandou pra gente.
falando o seguinte: esses ambulantes não foram remanejados para lugar nenhum, mas eles podem se cadastrar para trabalhar dentro da formalidade. Podem procurar a administração regional da cidade onde eles querem atuar para se cadastrar e fazer tudo direitinho, sair da informalidade para a formalidade, porque o próprio sindicato dos ambulantes diz aí que eles precisam fazer isso para andarem regulares, até porque são mercadorias que são vendidas aí sem procedência, sem nota fiscal, quando é alimento não tem uma vigilância sanitária ali. Mas o que acontece, Suane? Eu separei aqui o Alex, a gente estava conversando um pouco antes. Por que eu pedi para o Alex ficar aqui com a gente para entrar ao vivo? Porque eu conversei com várias pessoas aqui que têm a mesma opinião do Alex. E eu vou... Alex, boa noite para você. Fala qual que é a sensação de passar e ter o caminho livre, mas de não ter os ambulantes. O que você pensa? Bem, eu acredito que aqui a rodoviária está um pouco mais limpa. Em termos de circulação também ficou melhor para a gente andar aqui. Mas em tese também eu paro para pensar sobre agora aqui com a fiscalização, acaba que eles não têm um local para estar trabalhando, né? Aí a gente vê aqui, a gente fica feliz por ter melhorado aqui a circulação, a questão da segurança também deu uma melhorada aqui na rodoviária, mas essa parte deles não estar conseguindo trabalhar também é meio complicada, né? Para quem tem que ganhar o pão de cada dia. Alex, muito obrigada pela sua participação. Suane, eu separei o Alex porque realmente eu ouvi exatamente essa resposta de todo mundo que passa por aqui, que eu conversei. Claro que tem as pessoas também, outras que disseram, não tem problema não, que eles se virem com outras profissões, mas a gente sabe que nem o Alex falou, tem a questão ainda da informalidade, mas são pais de família, enfim, tem um outro lado da moeda. Mas o ponto, Suane, que você falou com relação à circulação de pessoas aqui, a gente tem dados de pelo menos 700 mil pessoas por dia, então é um local de muito movimento. E por isso, muitos ambulantes que vivem na informalidade, eles querem continuar aqui, justamente para ter essa facilidade para comercializar os produtos. E dizem, até o próprio sindicato da categoria dos ambulantes falam que tem que formalizar, mas muitos acham que não devem ir para pontos que não são estratégicos, onde eles vão ter dificuldades para vender os produtos que eles comercializam, Suane. E Vanessa, então, só um balancinho para a gente tem uma ideia de quantos itens foram apreendidos aí pelo DF Legal ao longo desses meses? Suane, até a semana passada foram quase 6.500, foram 6.300 e pouquinhos itens. Isso não inclui as frutas e nem as bebidas. Então, assim, foram produtos como aqueles que eu falei para você, que a gente ficava andando por aqui, ó, e vendo tudo espalhado. Lembra? Eles forravam aqui com lençol e colocavam camiseta de time, tinha sapato, tinha peças íntimas, enfim. Mas a questão é essa. Um outro ponto é que a rodoviária do Plano Piloto é um ponto aí do patrimônio, é tombada e já tem o comércio legal aqui. Então as pessoas que precisam comprar têm que ir nessas barracas, nessas bancas, onde tudo é feito de forma legal. Eu volto com você, Suane. Muito obrigada pelas informações, Vevê. Boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje um servidor do Detran e outras 11 pessoas suspeitas de fraudar o sistema para tirar a carteira de habilitação e facilitar a aprovação de candidatos nas provas. Segundo o delegado, o esquema funcionava no Detran de Itaguatinga e tinha participação de funcionários de autoescolas. Kátia Gomes. A fraude começava com funcionários de autoescolas oferecendo facilidade para tirar a carteira de motorista. Alguns candidatos não faziam aulas teóricas e práticas e, mesmo assim, eram aprovados. O esquema contava com a participação de um servidor do Detran. Estaria agindo sozinho na banca quando existe a exigência de pelo menos 3 servidores. E quando nós verificamos, começamos a entender que havia nas bancas que eram dirigidas por esse examinador específico, uma aprovação muito acima daquela registrada no Detran. A prova prática do Detran, que é realizada em média em 40 minutos, era feita entre 1 e 2 minutos pelos candidatos. Um deles conseguiu responder todas as questões em apenas 20 segundos. 12 pessoas foram presas em flagrante, entre elas um servidor do Detran, um funcionário de uma autoescola e 10 candidatos, que confessaram ter pago entre R$2 e R$9 mil para conseguir a carteira de motorista. Agora, a polícia investiga outros envolvidos na fraude. Inclusive, nós já temos provas de participação de outros servidores. Mas com a prisão dos candidatos e toda a prova que nós escolhemos locais, a gente conseguiu constatar várias outras autoescolas envolvidas. O diretor-geral do Detran diz que o departamento está agindo para que todos os envolvidos sejam punidos. Esse servidor
enquanto ele vai ter direito à ampla defesa, mas enquanto durar, ele será afastado das funções da banca examinadora e as suas senhas também elas serão retiradas para ele não ter qualquer tipo de acesso ao sistema. Todos serão auditados, né, esses processos que foram feitos, que serão, porventura, forem identificados como fraudulentos e eles serão passíveis de serem cancelados também, todas essas CNHs que foram expedidas. E as autoescolas também, né? As autoescolas que forem identificadas como integrantes desse esquema criminoso também terão seus credenciamentos. E a Polícia Civil do DF decidiu hoje, em assembleia, aceitar a proposta de reajuste do governo federal. Segundo os sindicatos da categoria, o acordo sobre a recomposição salarial prevê um reajuste de 24% para a classe especial, que inclui os delegados, e um valor menor de 18% para todas as outras funções. O pagamento deve ser feito em 2 parcelas, ainda este ano. Os planos de saúde individual e familiar podem ficar mais caros nos próximos meses. O anúncio de reajuste de até 9,63% foi feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O cálculo do novo valor será feito por cada operadora e deve pesar no bolso de muita gente. Vanessa Vitória. Gabriel tem 13 anos e nasceu prematuro com apenas 6 meses de gestação. Desde os primeiros dias de vida, o plano de saúde é indispensável para garantir todos os cuidados que ele necessita. Ele precisa de aparelhos vitais à vida, como aparelho de expandir pulmão para poder dormir, que é o CPAP, BIPAP, precisa do Colfie Assist, precisa de aspirador de secreção, precisa de bomba de alimentação, ele toma 42 medicamentos. De acordo com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, em abril deste ano, o Distrito Federal tinha 37.760 beneficiários de plano de saúde individual e familiares. Com o anúncio do reajuste na casa dos 10%, essas pessoas vão ter que pagar mais para continuar utilizando o serviço. Isso vai impactar diretamente os usuários do sistema? Não. Isso só impacta aqueles que têm planos individuais e familiares e de acordo com o aniversário do contrato. Ou seja, esse reajuste só pode ser aplicado no aniversário do contrato, não pode ser aplicado de forma extemporânea. A Fernanda, mãe do Gabriel, conta que a família vai ter que preparar o bolso para manter em dia a despesa com plano de saúde. O que eu sei é que vai, com certeza, passar de um salário mínimo. E para mim, que tomo conta única e exclusivamente do Gabriel, que não estou podendo trabalhar e estou dependendo de algumas ações governamentais, fica bem difícil a situação. Este gestor em saúde populacional diz que a dica para tentar driblar o reajuste é tentar negociar com as operadoras de plano de saúde. Então, uma negociação, toda vez que vocês receberem reajustes, ela é possível. Mas as operadoras se veem no direito de aplicar esse reajuste, uma vez que esse é o reajuste liberado pela Agência Nacional de Saúde para planos individuais e familiares. Não custa nada tentar, né, gente? E para quem fez o Enem e estava ansioso para saber se passou na UNB, já pode conferir o resultado. O Sebrasp divulgou a relação dos aprovados em primeira chamada e também a convocação para o registro acadêmico online. A seleção é para os candidatos que fizeram o Enem em 2022 e vão entrar na universidade no segundo semestre deste ano. Ao todo, 2.055 participantes foram convocados. O site para conferir a lista é o sebrasp.org.br. E quer ajudar a gente a trazer aqui as notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação, é o 996232421. Bem facinho, 96232421, é só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sua sugestão de pauta pra gente.
E para fechar o jornal, vamos ver como está o trânsito pelo DF, pelas câmeras do DR. Essas aí são imagens da Estrada Parque JK. Esse trecho é o que dá acesso aos condomínios do Jardim Botânico. Um pouco mais para cima ali desse trecho tem obras de um viaduto e o que tem deixado, né, o trânsito mais lento. Dá para ver aí que está bem carregado, então realmente vai ser preciso paciência nessa volta para casa. Para quem precisar aí, então, ó, a gente tem mais imagens aí da pista na Ponte JK de um outro ângulo que dá para ver, então, que realmente está bem carregado esse trânsito. Quem estiver indo para casa ou esperando alguém chegar em casa, então, é de fato preciso ter paciência nesta quarta-feira. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.